Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. Depois do Sermão da Montanha. Jesus sobre o monte, cercado pela multidão faminta de consolação, como que detém o olhar sobre cada um dos que lhe ouviam os anúncios das bem-aventuranças, reacender a esperança de todos. Voltou-se depois aos seus discípulos, que o ouviam assentados a seus pés, dizendo-lhes em particular: Bem-aventurados vocês, quando por minha causa sejam injuriados e sejam perseguidos, e mentindo, disserem todo mal contra cada um de vocês. E após uma pausa, diante do espanto deles, estimulou-os: Guardem contentamento e alegria em seus corações. Grande será a recompensa no céu interior de cada um que propaga o reino divino. Da mesma forma que perseguirem vocês, já perseguiram os profetas que aqui já viveram antes de vocês. Judas estremeceu ligeiramente. O mestre, abençoando e amparando a muitos, descia do monte, curando doentes, encorajando mães desesperançadas, fazendo cegos ver e aleijados caminhar. Quem nos perseguirá? Indagava-se Judas, ao mesmo tempo em que acompanhava Jesus, após o final de seus ensinamentos. E mal haviam descido do monte, Judas, não se contendo e colocando para fora a sua apreensão, perguntou a Jesus: Quem nos perseguirá, Senhor? Como identificá-los? O mestre o envolveu num olhar compassivo. Filho, respondeu Jesus, as forças que predominam neste mundo se levantarão contra o novo reino, e querendo deitar sombra sobre as luzes do amor, se debaterão furiosamente contra o nascer de um novo dia espiritual. Judas respirava forte e apreensivo. A partir desta primeira hora do Evangelho, prosseguiu Jesus, convém cada um olhar-se a si mesmo, para que ninguém o engane. E o Senhor complementou: Todos vocês, meus amados discípulos, a quem chamei desde a primeira hora, cuidem de se vigiar, para que ninguém os confunda quanto ao que seja o ideal sublime. E quem poderá nos enganar, Senhor? Interpelou Judas. Jesus, envolvendo esse discípulo num olhar de piedade e ternura, assegurou-lhe numa advertência que servia a todos. Quando nos descuidamos da vigilância que nos compete, Judas, poderemos nos deixar sufocar pela penumbra de nosso próprio passado. Assim, quem poderá nos enganar acima de todos seremos nós mesmos. Judas, num rompante, confidenciou: Asseguro-lhe que isso não me acontecerá jamais, Senhor. Serei agora e sempre um obreiro do novo reino. Vigie então os impulsos de seu coração, meu amado filho. Contudo, convém colocar-se nas tarefas da boa nova, não como um obreiro. Sejamos antes servidores do próximo, já que caberá a cada um de nossos semelhantes edificar o céu dentro de seu próprio coração. Um servidor e não um obreiro? Admirou-se Judas. Sim, Judas, explicou pacientemente o Senhor. Obreiro é aquele que edifica no campo do bem, de acordo com a sua capacidade divina e segundo a vontade de nosso Pai. E servidor é aquele que renuncia a si mesmo, para fazer com que germine dentro do coração de seu próximo a semente divina que dorme no fundo de cada alma. E para alentar Judas, disse-lhe ainda: Eu mesmo, como tenho anunciado, de mim nada faço, a não ser a vontade de nosso Pai Celestial. Judas como que se encolheu. Um é o que semeia, Judas, prosseguiu Jesus. O outro é que é o ceifador. Se soubermos servir semeando o bem, na hora da colheita, o ceifeiro separará o joio do trigo, fazendo do trigo puro o pão espiritual que alimentará o homem. E olhando os demais discípulos, disse a todos:
Os que forem vigilantes e assim souberem bem fazer o pouco, o nosso Pai Celestial os convocará no tempo certo para que façam o muito. Uma visita a Mateus. Judas buscava apoio à sua ideia de coleta de moedas. Ruminava ainda o seu projeto de recolher dinheiro entre os simpatizantes inúmeros das pregações de Jesus, quando alcançou a porta da moradia de Mateus. Bateu e aguardou. Ó Judas, você, meu caro! Saudou efusivamente Mateus. Recolhido ao lar amigo daquele que era um dos seguidores do Jesus e que fazia parte de seu corpo de discípulos, Judas se sentia calorosamente gratificado. Como devo chamá-lo? Perguntou num tom malicioso a Mateus. Como deverá me chamar? Espantou-se Mateus. Olhando fixamente Mateus, Judas esclareceu. Devo chamá-lo Levi, o coletor de impostos, trazendo-lhe à lembrança suas fraquezas humanas? Ou devo chamá-lo de simplesmente Mateus? O hospedeiro sorriu. Fui Levi, enquanto ignorava o governo celestial, a que todos nos subordinamos. Depois, contudo, que o Senhor Jesus me chamou, quando me encontrava sentado no posto de arrecadação de impostos, dizendo-me, segue-me. O que fiz foi me levantar e segui-lo sem nenhuma dúvida. Nesse dia me encontrei, e para recordar a necessidade de edificar um homem novo dentro de mim mesmo, tomei o nome de Mateus. Desta forma, Judas, se você quiser falar com Levi, há de se dirigir às sombras de meu passado. Mas se pretende falar com um homem renovado, chamado por Jesus para o novo tempo espiritual do mundo, fale com Mateus. Judas engoliu a própria indelicadeza. Mateus, contudo, fez com que ele se sentisse à vontade, sem constrangimento, levando-o para a mesa de refeições. E Mateus quis saber do motivo de sua visita. Sinceramente, Mateus, quero recolher um seu parecer. Estou às suas ordens, amigo, no que me for possível. Sem mais rodeios, Judas começou a ferir o tema de sua visita. Sei que você, como Levi, era desprezado pelos judeus, por ser um arrecadador de impostos. E sei que pelas funções que você exercia entre os demais seguidores de Jesus, é alguém que, como eu, tem noções mais claras do poder do dinheiro. Mateus sorriu constrangido. Ora ouvindo Simão Pedro, depois escutando João, o jovem que está com Jesus por toda parte. Logo adiante, participando da conversação com Tiago e com aqueles outros tantos. Concluo que estes nossos companheiros da Boa Nova vivem apenas de ideais, sem se aperceber de que não se ergue um reino sem um forte tesouro, informou Judas. Mateus ouvia, respeitoso e atento, e Judas expôs. Assim, enquanto eles sonham, quero me mostrar como um homem prático que eu sou, e instituir uma bolsa, arrecadando o dinheiro possível para alimentar os pobres, e também para criar o fundo necessário para as providências iniciais do novo reino. Um silêncio constrangedor entre ambos. Você já falou com Jesus sobre essa iniciativa? Perguntou Mateus, profundamente pensativo e apreensivo em relação ao que Judas lhe propunha. Sim, falei, confirmou Judas. Se bem que Jesus não me entendeu direito, não aprovou e não reprovou. Mas fiquei constrangido debaixo de seu olhar generoso, uma vez que nele reconheço um grande líder, mas que desconhece o lado prático da vida. E após ligeiro silêncio, Judas completou. Terei a sua colaboração para iniciar a bolsa? Querendo Judas, contudo, amenizar o impacto de sua ideia e suavizar o choque de seu pedido, desviou ligeiramente o assunto, indagando de Mateus. Que são essas anotações que vi na sua mesa? Nos olhos de Mateus, rasos d'água, surgiu um sorriso feliz. Ah, meu caro Judas, se fui escolado no mundo para reconhecer o valor do dinheiro, quando bem utilizado, venho fazendo uma transferência dessa minha noção de valores, anotando desde já todos aqueles ensinamentos que temos recebido do Verbo do Cristo. Não é prematuro fazer anotações, Mateus?
Em princípio, quando me ocorreu a ideia de não perder a essência do que nos ensina o Mestre Divino, julguei que fosse uma tola pretensão de minha parte. Mas o que me levava a querer iniciar tais anotações era o grande valor que tais ensinamentos representam para a nossa vida eterna. E na dúvida, como se decidiu? Mateus como que revia algo e confessou. Numa das noites em que não podia conciliar o sono, revolvendo e remoendo a ideia das anotações, eis que me apareceu um espírito de luz e me determinou. Anote, Mateus. Se juntar dinheiro era essencial para preservar um reino transitório dos homens, reunir os ensinamentos do Mestre, que lhe chegam ao ouvido e ao coração, é fundamental para o futuro de todos os povos. E após ligeira pausa, Mateus completou. Assim, quase sob constrangimento e com inspiração do mais alto, que me fazia lembrar das palavras e dos ensinamentos que nos chegavam. Comecei a anotar os ensinamentos que Jesus nos transmitiu a todos, quando ele fez aquele comovente sermão do monte. E baixando o tom de voz num lance de profunda humildade, confessou certo de que seria entendido por Judas. As anotações que tenho feito são acompanhadas por seres angelicais, que me corrigem, que me estimulam e que me cobram a toda hora, para que nenhum só dos princípios enunciados pelo nosso Mestre se perca na memória do tempo. Judas se deixou comover com Mateus. Talvez, continuou Mateus, você também deva escrevê-las. De modo algum, respondeu afirmativo Judas. Num grande reino, cada um deverá ter a sua função, e pela minha experiência de vida, a bolsa que representa o fundamento do mundo, creio ser a minha missão essencial. E Judas recolheu a primeira doação das mãos de Mateus. Ao vê-lo em retirada, Mateus elevou seus pensamentos para o mais alto, rogando que o Criador velasse pelos caminhos de Judas, seu irmão de discipulado. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.